Paz e bem. Aqui do Santuário de São Francisco de Assis, em Penápolis, no estado de São Paulo, região noroeste, diocese de Lins, antigamente era Santa Cruz da Baiandava. Tudo começou nesta terra com a Santa Missa, celebrada pelos capuchinhos trentinos, no dia 25 de outubro de 1908. A missão, a partir daqui, andou por toda essa grande região até as barrancas do Rio Paraná. Aqui, tudo começou na história da igreja nessa região. Podemos dizer que a igreja mãe de uma grande região do estado de São Paulo, com 2 ou mais dioceses, onde os nossos frades capuchinhos caminharam, cumprindo-se aquilo que está escrito na palavra de Deus. Bem-aventurados os pés dos que anunciam a paz. Nesta igreja, eu fui batizado por um capuchinho no dia 7 de dezembro de 1935, Frei Vigílio, lá de Trento, que chegou aqui como missionário. Daqui eu parti para viver o seguimento de Jesus e aprendi a fazer da minha vida um dom para o serviço do reino de Deus. Um grande caminho percorrido. Longos anos de peregrinação, não só pelo nosso país, pelo Canadá, pela Austrália, pelos países em torno do Mar Negro, por todo o nosso continente, sempre participando desse processo de busca de justiça e paz, na defesa das fontes da vida. Esta minha origem franciscana é que marca um pouco a minha vida de padre e de bispo e o meu ministério. Hoje, depois de ter voltado para a minha paróquia de batismo, como bispo emérito, saí de novo em missão. Sobre esta missão eu queria, daqui, junto do Santuário de São Francisco, dizer uma palavra de esperança à família franciscana do Brasil, da ordem primeira, da ordem segunda, da ordem terceira, religiosos, seculares, juventude franciscana, fazendo eco ao Papa Francisco. Que surpresa nós tivemos quando o arcebispo de Buenos Aires, o cardeal Jorge Bergoglio, foi eleito Papa. Ele disse que o nome dele era Francisco. Como era jesuíta, num primeiro momento eu pensei que era São Francisco Xavier, mas na verdade ele deixou claro. Ele buscou em São Francisco uma inspiração e um testemunho. Francisco de Assis, o pobrezinho de Assis. O Papa Francisco se encanta com esse servo de Deus, né? Que marcou a igreja e marca até hoje, respeitado, acolhido por toda a humanidade que leva a sério a criação, as fontes da vida. Francisco é uma referência para o caminho da paz, que é a harmonia dentro desse mundo que Deus criou, fruto da sua sabedoria, do seu amor. Contemplando a sabedoria eterna, o Filho, Deus cria tudo e todos. Francisco se encantava com a obra de Deus. Francisco exultava de alegria diante das flores, das plantas, da água. Ele estabeleceu uma relação pessoal direta, ele se identificava com cada ser. Ele reconheceu que na criação somos todos frutos do amor de Deus, somos irmãos e irmãs. São Francisco chegou até o extremo e até a morte, ele chamava de irmã morte, porque ele percebeu o caminho da vida. Viemos da terra, voltamos para a terra, viemos de Deus e pela terra voltamos a Deus. São Francisco é o santo da fraternidade universal. O que ele recomenda aos seus frades? A regra de vida é viver o Evangelho, sem glosa, com simplicidade. O Evangelho é uma boa nova que deve se caracterizar, como insiste o Papa Francisco, pela alegria. Um bom frade é um frade alegre. Por que ele é alegre? Porque ele é despojado e não está amarrado nem pela ganância, nem pelo capricho da própria vontade. Ele aprende a caminhar em comunidade, em fraternidade. São Francisco, inclusive, dizia, se não conseguir
se sustentar com o próprio trabalho, vai pedir uma esmola, vai pedir o pão. O frade é alguém que se coloca nesse mundo numa relação nova, sem ambição, sem cobiça. Nós vivemos um tempo em que é preciso recuperar o sentido e a beleza da pobreza. Confesso que fico desconfortável quando alguém diz assim, é preciso acabar com a pobreza no mundo. Pobreza, para mim, é vida com dignidade. É você morar numa casa que tem salubridade, tem privacidade, tem o quarto do casal, tem o quarto dos meninos, tem o quarto das meninas, tem mesa, tem comida, onde ninguém joga nada fora, não falta nada. A gente caminha livre e solto, sem acumular, sem desperdiçar. O mal do mundo não é a pobreza. O mal do mundo é a riqueza. Hoje, no mundo e no Brasil, a proporção é a mesma. No Brasil, 44,45% do produto interno bruto pertence a 8 pessoas ou famílias. Isso é uma concentração de riqueza absurda, eu diria até, sem julgar a intenção, criminosa, porque destrói muitas coisas a riqueza. A riqueza é um acúmulo de bens que não são necessários para quem os detém e controla. Sobre um monte de ouro senta uma pessoa desfigurada, sem coração. Ao lado dele está a filha primogênita da riqueza, que é a dona miséria. Os males do mundo é pobreza, não. Riqueza concentrada, indigência, ausência de tudo. Um sentado num monte de ouro, o outro num monte de lixo. Isso tem que reverter. A grande mensagem do Papa Francisco pessoal, abraçando o nome de Francisco, é convidar a igreja a escolher o caminho da pobreza. Uma igreja que não adora o dinheiro, não acumula dinheiro, uma igreja em que a experiência fundamental das pessoas é partilha, é comunhão, é solidariedade. Hoje o Papa nos desafia a dar um testemunho pela presença missionária junto às fontes da vida. Eu queria desafiar de uma forma e convidar a família franciscana no Brasil, em todas as suas ramificações, a se unir num grande projeto em torno do Rio São Francisco. Ele nasce na Serra da Canastra, no centro-oeste de Minas Gerais. Ele percorre toda uma extensão grande de Minas, 2/3 do território de Minas Gerais fazem parte da bacia do São Francisco, com as suas microbacias. Ele atravessa a Bahia, ele vai banhar Pernambuco, Sergipe e Alagoas. Da nascente até a foz são mais de 2.800 quilômetros. Cada ano, lá em volta da nascente, nós temos tido a marcha franciscana, com cerca de 120, 130 pessoas, com os frades e outros que gostam da proposta franciscana. Esse ano nós vamos, com a marcha em julho, inaugurar a grande missão Louvado Sejas, em que anualmente equipes franciscanas serão acolhidas, serão motivadas ao longo de São Francisco. É o único rio da integração nacional. É um nome que une muita gente de qualquer crença. Esta é a hora de nos unirmos para salvar as fontes da vida. É hora da verdade. Às vezes a gente ouve notícias que não são verdadeiras. Por exemplo, não é verdade que a nascente de São Francisco secou em 2014. Não é verdade que recentemente o juiz tem autorizado o povo a invadir a nascente. Não é verdade. Vamos cultivar a verdade liberta. A verdade é que o Parque Nacional da Canastra e ao longo de São Francisco não foram cuidados como deviam. Pelo contrário, eu sou testemunha, ando por lá constantemente, vivo naquela região. Muito terror, muito sofrimento, nós temos que mudar. E há um diálogo grande com os poderes da República para que a gente adote uma nova política ambientalista. O ser humano faz parte da biodiversidade. É uma visão curta, estreita. Não basta salvar o pato mergulhão, tem que salvar a criança canastreira.
Junto aos parques nacionais estão comunidades tradicionais, os indígenas, os quilombolas, ou no caso, os caboclos. Na região do São Francisco da Canastra, são mais de 5 gerações. A paróquia de São Roque de Minas, Diocese de Luz, onde está situada a maior porção do parque, vai fazer 160 anos. São gerações que estão ali. E eu descobri, como outros do próprio Ministério Público me confessaram, que o povo canastreiro entende do meio ambiente, respeita do meio ambiente. Os indígenas, os quilombolas, devem ser os primeiros guardiães. Então vamos nos unir, todos que amamos Francisco de Assis, para levar uma grande missão, da nascente até a foz, lá da Canastra até na saída entre Sergipe e Alagoas. Vamos organizar. Se hoje nós fazemos uma marcha de 100 quilômetros, 30 equipes poderemos cobrir os quase 3.000 quilômetros. Hoje temos uma facilidade de comunhão. Ao longo do São Francisco, nós temos muitas comunidades franciscanas, inclusive alguns bispos também. Vamos nos unir em torno de um projeto de integração nacional. Unir o nosso povo, inspirado em São Francisco, orientado pelo Papa Francisco, numa grande missão de resgate das fontes da vida. Existem recursos, sim. O São Francisco, por exemplo, tinha recursos nos últimos 4 anos atrás para recuperar as nascentes e investir em revitalização. De 200 projetos, só 50 foram feitos. A presença franciscana, dialogando com o povo, mobilizando a população, caminhando junto aos lixões, ensinando as pessoas a cuidar da saúde, visitando as nascentes, fazendo celebrações, será uma grande missão que o Papa Francisco vai louvar a Deus e bendizer. E São Francisco nos dê a alegria de cuidar das fontes da vida. A paz e o bem da humanidade passa por aí. Sem respeito às fontes da vida, não há oxigênio, não há água, não há alimento. Alimento é vida. Escolhamos a vida como famílias, como povo e como nação e como povos. Deus destina tudo que Ele fez para que a criança que nasça hoje possa crescer como Jesus, em idade, graça e sabedoria. Alegra-me confiar em vocês, irmãos e irmãs, que seguem São Francisco. Vamos nos unir numa grande tarefa anual e vamos criar, inclusive, o caminho de São Francisco, que as pessoas nesse país aprendam com São Francisco, presente com Frei Henrique na primeira hora, né? Aprendam a caminhar de verdade no Evangelho. O Evangelho da comunhão, da vida, da solidariedade, da participação. Paz e bem. Graças a Deus pela vida que nos é dada. Cristo veio para que nós tenhamos vida em abundância e queremos o Rio São Francisco e todos os rios cheios de peixe, cheios de aves em volta, com muita riqueza, com muita vida. Paz e bem. Queremos receber a bênção de São Francisco, ministrada pelo Frei Adalto, pároco do Santuário de São Francisco em Penápolis, Diocese de Lins, para os trabalhos em favor das fontes da vida.